A água é considerada o mais importante insumo farmacêutico, porque é usada em diversos processos químicos e farmacotécnicos, em toda a extensão da cadeia produtiva dos fármacos, medicamentos, cosméticos e produtos correlatos. A água é uma matéria-prima, bem como é um produto de interesse farmacêutico com diversas aplicações. E nessa videoaula você vai aprender mais sobre a água para uso farmacêutico. Quer saber? Olá, esse é o canal Farmacosofia, onde você aprende sobre farmácia e ciências farmacêuticas. Nessa videoaula você vai conhecer mais sobre a água para uso farmacêutico. E se esse assunto é do seu interesse e contribui com os seus estudos e desenvolvimento profissional, curta o vídeo agora mesmo e deixe o seu comentário. E também já se inscreva aqui no canal e acione o sininho para ficar sabendo de todas as novas publicações. A água purificada é usada em quase todos os processos químicos de fabricação de fármacos e insumos farmacêuticos, bem como nos processos farmacotécnicos de produção de medicamentos. Ela é usada em diversas reações químicas de pesquisa e de análises em laboratórios, e é muito empregada na lavagem e sanitização de equipamentos farmacêuticos. A água purificada é de fundamental importância na manipulação magistral de medicamentos em farmácias, onde serve como insumo e solvente, além da lavagem de materiais e utensílios. As preparações farmacêuticas, como medicamentos, suplementos alimentares e cosméticos, devem ter garantia de pureza como um dos seus parâmetros de qualidade. Por isso, a água usada na fabricação ou manipulação desses produtos também deve atender a critérios específicos de pureza. A Farmacopeia Brasileira estabelece essas especificações ao determinar os parâmetros de qualidade da água para uso farmacêutico. São considerados como água para uso farmacêutico os diversos tipos de água empregados na síntese de fármacos, na formulação e produção de medicamentos, em laboratórios de ensaios, diagnósticos e demais aplicações relacionadas à área da saúde, inclusive como principal componente na limpeza de utensílios, equipamentos e sistemas. A contaminação da água é um problema muito relevante nos processos farmacotécnicos. Por isso, a sua qualidade deve ser constantemente monitorada, para a devida aplicação de medidas preventivas ou corretivas quando aplicável. A contaminação da água para uso farmacêutico pode ocorrer por causas químicas ou biológicas. As contaminações químicas envolvem substâncias e compostos de natureza orgânica ou inorgânica, ao passo que a contaminação biológica ocorre pela presença de micro-organismos, como bactérias e fungos. As bactérias, além de causarem doenças, podem comprometer a qualidade da água para uso farmacêutico, influenciando a ação de reagentes e princípios ativos. Também podem interagir com substratos por ação enzimática em meio à água, elevando os níveis de carbono orgânico total, o que interfere em resultados analíticos, além de promover a produção de pirogênios como as endotoxinas. Os pirogênios são substâncias que causam febre no organismo humano. Essas moléculas geralmente são produzidas pelo metabolismo de bactérias, como os lipopolissacarídeos, presentes nas paredes celulares de algumas bactérias gram-negativas, como Escherichia coli. Na produção de medicamentos injetáveis, por exemplo, é proibida a presença de pirogênios, por isso são realizados testes para detectar essas substâncias e estabelecer a qualidade e a segurança dessas preparações estéreis. As endotoxinas são moléculas complexas, de alto peso molecular, associadas à membrana externa de bactérias gram-negativas, sejam elas patogênicas ou não, e se constituem no mais importante contaminante pirogênico para a indústria farmacêutica. A contaminação da água, seja por contaminantes químicos ou biológicos, pode ocorrer em diferentes etapas do sistema de abastecimento, desde a própria nascente natural até os sistemas de tratamento, tubulações e reservatórios públicos e industriais. Até mesmo a água já purificada e armazenada na indústria ou farmácia
pode ser contaminada. Isso acontece quando os dutos e reservatórios não são lavados e sanitizados adequadamente, conforme as boas práticas de fabricação ou de manipulação. Ou ainda, quando entram em contato com produtos, utensílios e superfícies contaminadas. Por isso, todo o cuidado é pouco. A água é considerada o solvente universal, porque é capaz de dissolver muitas substâncias químicas polares e iônicas. Essa propriedade é fundamental para grande parte dos processos químicos e farmacêuticos, bem como para os processos fisiológicos que resultam na dissolução que leva à absorção de fármacos e nutrientes no organismo humano. Assim, o solvente mais usado na fabricação e na manipulação de medicamentos é, sem dúvida nenhuma, a água. Esse composto incrível apresenta diversas características e propriedades de grande interesse farmacêutico, como a ausência de toxicidade e a compatibilidade fisiológica. E ainda, a água possui uma constante dielétrica elevada, o que lhe confere a propriedade de solubilizar diversas substâncias químicas ionizáveis. Entretanto, essa ótima capacidade de solubilização não é seletiva, o que permite também a presença de substâncias indesejadas, orgânicas ou inorgânicas, na sua composição. A água tem utilidade farmacêutica tanto quanto matéria-prima, como para processos de lavagem, limpeza e sanitização, devido às suas características físico-químicas e ótima capacidade solvente. Mas também pode ser uma fonte de substâncias indesejadas, caso contenha contaminantes químicos ou biológicos. Os processos de purificação de água para fins farmacêuticos são realizados a partir da água potável. Esta é obtida por tratamento da água retirada de mananciais, por meio de processos adequados para atender às especificações da legislação brasileira relativas aos parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e radioativos, para um determinado padrão de potabilidade. E devido aos seus parâmetros de qualidade serem estabelecidos por legislação específica, a água potável não conta com uma monografia na farmacopeia brasileira. A água potável pode ser usada nas etapas iniciais de processos de limpeza de áreas e equipamentos farmacêuticos, e também como fonte de obtenção de água de maior grau de pureza. Pode ser utilizada também na climatização térmica de alguns aparatos e na síntese de ingredientes intermediários. Todo o controle e a manutenção de conformidade dos parâmetros de potabilidade da água são fundamentais, críticos e de responsabilidade do usuário do sistema de purificação que vai ser alimentado. O controle deve ser periódico, para garantir que o sistema de purificação usado esteja apropriado para as condições da fonte de alimentação e para que não ocorra alteração da qualidade da água fornecida. Água para consumo humano é a água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. Água potável é aquela que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido pela legislação vigente e que não ofereça riscos à saúde. E o padrão de potabilidade é o conjunto de valores permitidos para os parâmetros da qualidade da água para consumo humano, conforme definido pela legislação vigente. Em geral, os processos farmacêuticos exigem uma água de maior rigor de pureza, o que pode ser obtido por técnicas de purificação aplicadas à água potável. Essas técnicas incluem a destilação, deionização, troca iônica e osmose reversa, por exemplo. Esses métodos permitem produzir uma água purificada, livre de contaminantes e, assim, apropriada para o uso na fabricação ou manipulação de medicamentos, cosméticos e outros produtos farmacêuticos. Esses métodos de purificação são explicados em outra videoaula que você encontra aqui no canal Farmacosofia. Os parâmetros de qualidade da água para uso farmacêutico são estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira vigente. É nesse compêndio que devemos consultar as especificações técnicas e os métodos analíticos a serem aplicados. Entretanto, no que diz respeito ao setor farmacêutico magistral, há uma resolução sanitária que determina critérios específicos e bem direcionados para o setor. É a RDC número 67 de 2007.
Essa resolução dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias e se aplica, portanto, para as farmácias de manipulação. Esse marco regulatório traz diversas abordagens sobre água para uso farmacêutico, como definições, critérios de boas práticas e requisitos de estrutura e recursos para garantia da qualidade da água usada na manipulação em farmácias. A RDC 67 também traz determinações sanitárias para garantia da qualidade da água usada na manipulação de preparações estéreis em farmácias, o que é assunto para uma outra videoaula que você também vai encontrar aqui no canal Farmacosofia. Mas a RDC 67 determina, entre outros temas, os materiais, equipamentos e utensílios básicos que uma farmácia de manipulação precisa ter para operar com condições mínimas de boas práticas e de qualidade. E estabelece claramente que a farmácia tem que possuir um sistema de purificação de água. A água usada na manipulação magistral é considerada matéria-prima, produzida pela própria farmácia por meio da purificação da água potável. E para isso, todo o sistema de purificação, que envolve as instalações, os equipamentos purificadores e os reservatórios, devem ser seguros, eficientes, preservados e devidamente sanitizados para evitar contaminação. A farmácia deve ser abastecida com água potável, geralmente fornecida pela rede pública de abastecimento. E a caixa d'água deve estar devidamente protegida para evitar a entrada de animais, insetos ou quaisquer outros contaminantes, devendo haver procedimentos documentados e bem estabelecidos para sua limpeza, sanitização e manutenção frequentes, com os devidos registros que comprovem a realização e a periodicidade desses cuidados. A farmácia deve possuir procedimentos devidamente documentados que estabeleçam os métodos para a amostragem da água e para as análises que devem ser feitas periodicamente. Devem ser feitos testes físico-químicos e microbiológicos, no mínimo a cada 6 meses, para monitorar a qualidade da água potável, mantendo-se assim os devidos registros. E as especificações para a água potável devem ser aquelas estabelecidas pela legislação vigente. Os ensaios a serem realizados incluem a determinação de pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, sólidos totais dissolvidos, contagem total de bactérias, coliformes totais, presença de Escherichia coli e coliformes termorresistentes. Todas essas medidas são de fundamental importância, porque a água usada na manipulação é obtida a partir da purificação da água potável, que é tratada por um sistema que assegure a obtenção da água com especificações farmacopeicas para a água purificada. A RDC 67 também determina que deve haver procedimentos escritos para a limpeza e manutenção do sistema de purificação da água, com os devidos registros. E também devem ser feitos testes físico-químicos e microbiológicos para a avaliação da qualidade da água purificada. Mas nesse caso, os ensaios devem ser realizados no mínimo uma vez por mês. A farmácia deve possuir procedimento escrito para coleta e amostragem da água purificada, sendo que um dos pontos de amostragem deve ser o reservatório usado para o seu armazenamento, ali antes do uso na manipulação. E a farmácia também deve estabelecer, registrar e avaliar a efetividade das medidas adotadas por meio de uma nova análise em caso de resultado não conforme. A água purificada não deve ser armazenada por um período maior do que 24 horas. Passado esse prazo, a água deve ser aproveitada para fins de limpeza geral, por exemplo. E a água purificada deve ser armazenada em condições que garantam a manutenção da sua qualidade. Por isso, os reservatórios ou recipientes de armazenamento devem ser sanitizados, de acordo com as boas práticas de laboratório, a cada novo abastecimento ou troca da água purificada. Em ambos os casos,
tanto da água potável quanto da água purificada, a farmácia pode terceirizar os serviços de controle de qualidade, tanto os físico-químicos quanto os microbiológicos, desde que estabeleça para o laboratório contratado as devidas especificações que, para a água potável, devem ser aquelas da legislação vigente e para a água purificada, de acordo com os critérios farmacopeicos. A farmácia ainda deve manter os registros das medidas adotadas nos casos de laudo insatisfatório, que reprove a qualidade das amostras examinadas. Assim, está bem demonstrado que a RDC 67 de 2007 é bastante criteriosa ao estabelecer requisitos mínimos de boas práticas para garantia da qualidade da água usada para manipulação em farmácias. Mas o mesmo não acontece com a RDC número 301 de 2019. Essa é a resolução que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. Portanto, se aplica para a indústria farmacêutica. Essa resolução se reporta muito pouco aos requisitos sanitários para a água de uso farmacêutico nas indústrias. A única alusão feita é referente à infraestrutura. Nesse tópico, descreve que a tubulação de água purificada e de água para injetáveis e, se for o caso, de qualquer outro tipo de água, deve ser sanitizada de acordo com procedimentos escritos que contenham detalhes sobre os limites de contaminação microbiológica, bem como as medidas a serem adotadas. E não traz nenhum outro parâmetro ou critério específico. Essa pouquíssima referência da RDC 301 em relação à água para uso farmacêutico deixa claro que nos cabe recorrer à farmacopeia brasileira para buscarmos tanto pelas especificações do tipo de água a ser usada, quanto pelos métodos de purificação e ensaios analíticos de qualidade. E, de fato, a farmacopeia brasileira traz todos esses tópicos muito bem demonstrados e explicados, prontos para a prática. A Anvisa também publica materiais complementares, como apostilas técnicas que orientam o setor farmacêutico industrial sobre as boas práticas aplicadas à garantia da qualidade da água para uso farmacêutico nos seus diferentes tipos. Mais ainda, em se tratando de legislação, vale mencionar a Instrução Normativa da Anvisa número 35 de 2019. Esse marco regulatório dispõe sobre as boas práticas de fabricação complementares a medicamentos estéreis e traz alguns poucos critérios sanitários exigidos para a garantia da qualidade da água empregada na fabricação de produtos estéreis. Mas esse tema também é assunto de outra videoaula que você vai encontrar aqui no canal Farmacosofia. Agora, você vai conhecer algumas outras definições técnicas de águas para uso farmacêutico. São conceitos importantes que devemos aplicar na prática profissional. Água purificada é a água potável que passou por algum tipo de tratamento para retirar os possíveis contaminantes e atender aos requisitos de pureza estabelecidos na monografia farmacopeica. A água purificada é produzida a partir da água potável, atendendo às especificações farmacopeicas. Não contém qualquer outra substância química e é obtida por uma combinação de sistemas de purificação, como múltipla destilação, troca iônica, osmose reversa, eletrodeionização, ultrafiltração ou qualquer outro método. É empregada como excipiente na produção de formas farmacêuticas não parenterais e em formulações magistrais, desde que não haja nenhuma recomendação de pureza superior para o seu uso ou que não precise ser apirogênica. Também pode ser utilizada na lavagem de material, preparo de soluções reagentes, meios de cultura, tampões, diluições diversas, microbiologia em geral, análises clínicas, técnicas por ELISA ou radioimunoensaios e aplicações diversas na maioria dos laboratórios, principalmente em análises qualitativas ou quantitativas de menor exigência. A água purificada também é usada nos ensaios e determinações que indiquem o emprego de água, a não ser que haja especificação em contrário quanto ao nível de pureza requerido, como, por exemplo, alguns métodos analíticos instrumentais e análises que exijam água apirogênica ou de natureza química superior.
Pode ser empregado em cromatografia a líquido de alta eficiência, quando confirmado que o seu uso não afeta a exatidão e nem a precisão dos resultados. A qualidade da água purificada deve ser monitorada quanto à contagem total de micro-organismos aeróbicos viáveis, na produção e estocagem, visto que não possui nenhum inibidor de crescimento adicionado a ela, e deve apresentar algumas especificações determinadas pela Farmacopeia Brasileira. Condutividade de, no máximo, 1,3 microsiemens por centímetro. A temperatura de 25 graus Celsius. Resistividade maior do que 1 megawatt-centímetro. Nível de carbono orgânico total de até 0,5 miligrama por litro. E contagem total de bactérias máxima de até 100 unidades formadoras de colônias por mililitro. Todo o sistema de obtenção, armazenamento e distribuição da água purificada deve ser devidamente validado e monitorado quanto aos parâmetros de condutividade e contagem microbiana. Ainda que seja especificada uma contagem microbiana máxima de 100 unidades formadoras de colônias por ml na monografia, cada indústria, farmácia ou laboratório deve estabelecer o seu próprio limite, de acordo com as operações e análises realizadas, caso as características específicas de utilização sejam mais restritivas. Água ultrapurificada é a água purificada que passou por tratamento adicional para retirar os possíveis contaminantes e atender aos requisitos de pureza estabelecidos na monografia farmacopeica. A água ultrapurificada deve possuir baixa concentração iônica, baixa carga microbiana e baixo nível de carbono orgânico total. Esse tipo de água é usado em laboratórios de ensaios analíticos, envolvendo diversos procedimentos e tipos de análises. Devido ao seu maior nível de pureza, ela deve ser usada no momento do seu preparo, ou no máximo no mesmo dia da sua coleta. As suas especificações farmacopeicas indicam condutividade de, no máximo, 0,055 microsiemens por centímetro, a temperatura de 25 graus Celsius. Resistividade maior do que 18 megawatt-centímetro. Nível de carbono orgânico total, no máximo igual a 0,5 miligrama por litro. Nível de endotoxinas, no máximo de 0,25 unidade de endotoxina por mililitro, quando é exigida alta qualidade biológica. E contagem total de bactérias inferior a 10 unidades formadoras de colônias por 100 ml. A água para injetáveis é aquela usada como excipiente na preparação de produtos farmacêuticos parenterais. Também serve para a fabricação de princípios ativos de uso parenteral, produtos estéreis e demais produtos que precisem de controle dos níveis de endotoxinas. Água para injetáveis é o insumo utilizado na preparação de medicamentos para administração parenteral, como veículo, ou na solubilização e diluição de substâncias ou de preparações. Também é usada na limpeza e preparação de processos, equipamentos e componentes que entram em contato com fármacos e medicamentos estéreis durante a sua produção. O processo de purificação de primeira escolha é a destilação, em equipamento cujas paredes internas são fabricadas em metal apropriado, como o aço inox, ou ainda em vidro neutro ou quartzo. A água para injetáveis também pode ser preparada por outros processos semelhantes ou melhores à destilação para remoção de contaminantes químicos e microbiológicos, desde que o método seja devidamente validado e monitorado quanto aos parâmetros estabelecidos. A água de alimentação deve ser, no mínimo, potável e, em geral, precisa ser pré-tratada para alimentar os equipamentos. A água para injetáveis deve atender às mesmas especificações físico-químicas estabelecidas para a água purificada, mas também deve apresentar alguns parâmetros próprios de qualidade. Contagem total de bactérias, igual ou inferior a 10 unidades formadoras de colônias por 100 ml. Nível de endotoxinas bacterianas, máximo de 0,25 unidade de endotoxina por ml. E ausência de pseudomonas e coliformes.
Assim eu concluo essa aula convidando você a buscar pelos outros vídeos dessa série especial sobre água para uso farmacêutico do canal Farmacosofia. Nos outros episódios, você vai conhecer mais sobre os sistemas de purificação, água para estéreis e injetáveis e sobre a garantia da qualidade da água para uso farmacêutico. Então, você já sabe! Deixe aqui aquela curtida e envie o seu comentário. E também se inscreva agora mesmo no canal Farmacosofia, se ainda não fez isso. E acionando o sininho, você não perde nada e fica sabendo de tudo. Nós nos vemos na próxima videoaula aqui no canal Farmacosofia. Quer saber?